lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imiv oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imiv, porque proteger é cuidar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de julho de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo Instagram. Você confere daqui a pouco também este programa em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, em todos os aplicativos de rádio também, no nosso aplicativo da Folha FM, exclusivo tanto para Android quanto para iOS também. Você pode baixar agora, instalar, seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. Pela Alexa também é só dar o comando: Alexa, ouvir Folha FM a qualquer hora do dia, né, para acompanhar aí a gente 24 horas com música e informação. São 7 horas e 11 minutos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, e a gente começa essa edição de hoje com a previsão do tempo. E como que baixou a temperatura, hein? Aliás, havia essa previsão mesmo dessa onda de frio atingir aqui a região sudeste do país, e claro, a gente também aqui com mínima de 15 graus, máxima de 24. Agora aqui no centro da cidade, com tempo bom, faz 16 graus. Amanhã, tem imagens aí da área central da cidade, Ponte da Lapa, Saturnino de Brito. E amanhã, obrigado, Beto, bonitas imagens, né? Aliás, a planície mais bonita do mundo tá aí, área central, a curva da Lapa e tudo mais. Amanhã a temperatura cai mais ainda, a mínima de 14, a máxima de 23. Só na sexta-feira é que deve voltar a 17, 18 graus.
São 7h12. Programa de hoje com o jornalista Everton Luna na bancada, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista e diretor da Vigilância em Saúde de Campos. Dr. Rodrigo me faz lembrar aqui daquela batalha, né, contra a Covid, né, coronavírus, a Covid que vitimou aí milhares de pessoas, milhões também, né, milhares no Brasil, milhões de pessoas pelo mundo. E assim, o Rodrigo estava numa, como é que eu vou dizer, numa espiral, né, Rodrigo, que a gente virava e mexia. Rodrigo, precisamos do senhor para falar na rádio. E era online, não podia estar aqui, né? Rodrigo, Dr. Rodrigo Carneiro, Dr. Nélio Artiles, o Charbel Cury também, a Shimoda, que sempre a gente fala aqui, não é médico, mas era ele que dava as diretrizes numéricas, né, daquela onda, lembra das ondas? Que tinha, né, um aumento com a variante nova. E aí as UTIs lotavam, né, cara? Que desespero, que doideira. Meu pai do céu. Foram tempos difíceis e estamos, né, depois daquilo ainda com, eu diria, a necessidade de conscientizar cada vez mais a população sobre a importância da vacina. E por isso, vamos falar hoje com o Dr. Rodrigo Carneiro para começar o programa, sobre esses 100 dias do Frederico Paes, prefeito de Campos, na saúde, a vacinação em Campos, né, alguns índices, algumas campanhas e alguns números, e também a importância política de Campos nesse cenário de disputa eleitoral, tanto para o estado do Rio de Janeiro, onde vamos eleger deputados estaduais, senadores e governador, e para a federação, onde vamos eleger os deputados federais e também o nosso presidente da República, o próximo presidente da República. Então, já, Rodrigo, só passar aqui rapidamente pelo portal folha1.com.br, a gente já começa esse bate-papo aqui. São 7h15 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Inclusive, falar sobre vacina, tem uma vacina no Laboratório Plínio Bacelar que não é a mesma da rede pública. A rede pública é boa, não tenha dúvida, contra a gripe, excelente. Essa do Laboratório Plínio Bacelar, ela tem alguns componentes a mais que faz, talvez, a longevidade dela ser... O tipo de vírus também, doutor? Tem um subtipo do vírus a mais. Um subtipo, então é isso. Então, se você quiser se proteger aí, né, com total segurança, pode procurar a clínica Vacina Plínio Bacelar. E Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da região, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Destaque aqui no portal folha1.com.br: 2 irmãos são assassinados dentro de residência em Morro do Coco. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira. 5 homens armados teriam entrado na residência e efetuado disparos contra as vítimas. Caminhão de cana tomba e causa congestionamento no Trevo do Índio. Motorista do caminhão foi atendido por uma ambulância no local. Morre Cláudio Manhães, proprietário ali do Bar do Gordo. Empresário conhecido por comandar aquele bar em frente ao ENF, não é? Ali vai estar escrito lá na placa Bar do Cláudio. Às vezes eu faço até uns memes ali, fico brincando ali, mas lamentamos, eu não conheci o Xará, mas lamentamos profundamente e conheço um pouco da história dele, né? E assim, me solidarizo, assim como toda a bancada aqui, com certeza, aos seus amigos e também aos seus
familiares. Cláudio Manhães, proprietário do Bar do Gordo. Atletas do Paraesporte desfilam em carro aberto pelas ruas de Campos. Hospital Ferreira Machado alerta para crescimento de acidentes com motos na região. Ou seja, é mais um alerta, não é aquele velho que a gente fez mês passado. É mais um e vai só subindo, e vai só aumentando. Foragido por homicídio é preso enquanto trabalhava em obra de Campos. Goitacás conhece adversário e regulamento da Série B1. Ainda, Doutor Maninho confirma que retornará à Câmara de Vereadores de Campos. NBR Campos é superada pelo Flamengo pelo estadual Sub-22. Ainda, mudanças em locais de votação na 75 Zona Eleitoral de Campos, aquela região ali do Parque Aurora, Rio do Colégio, Barra do Jacaré, né, sofrendo aí algumas alterações. Jovem baleado supera desafios e mostra evolução na reabilitação. Quase 2 anos após crime, o Rafael Vasconcelos levou um tiro nas costas, não foi? Durante um assalto, né? Levaram uma mochila dele e o menino ficou, né, nessa situação. Hoje trabalha com reabilitação, né, e gravou um vídeo e está lá, inclusive, no portal folha1.com.br. Gente, são 7h19. Doutor Rodrigo Carneiro, que satisfação, é sempre muito bom poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio, Everton, Beto, todo mundo que está assistindo a gente também. É sempre um prazer quando vocês me convidam, porque é muito bom conversar aqui, vocês deixam o entrevistado muito à vontade. Então vamos conversar bastante hoje sobre imunizações, sobre saúde e um pouco sobre política, né? Ah, sim. E futebol? Não vai falar sobre a França e Espanha hoje, não? Inglaterra e Argentina? Você acha que a Argentina está levando uma coisinha da FIFA? Eu soube de... Eu estava vendo o PVC. PVC é um jornalista muito acreditado. Ele tem, assim, junto à opinião pública, bons créditos. E ele disse... Eu acho que faz sentido uma coisa que ele falou. A FIFA parece que vive numa briga com aquela UEFA. E aí parece que para a FIFA seria legal se um sul-americano ganhasse a competição. Não sei se isso faz sentido, não sei. Porque a UEFA, se deixar, não tem Copa do Mundo, não tem Copa do Mundo de Clubes. Ela quer ficar sozinha na disputa, inclusive patrocinadores. Pode fazer sentido, mas não sei se é teoria da conspiração, tem que ter cuidado. Eu acho que está difícil tirar da França. A França, eu acho que está jogando mais do que todo mundo, pelo menos até agora. E quando você pega aquele meio para frente da França, entra um, sai o outro e só tem cara fera ali. Então, acho que vai ser difícil. A Argentina é o Messi só, né? O dia que o Messi aí, nesses jogos que ele não produziu tanto, a Argentina vira um time comum. Então, acho que a França vem forte para ganhar o terceiro, né? A França já tem 2, acho que vem a França. Então Brasil tem 4. Não, 4. 4, porque em 1962 não foi o Brasil. Foi o Botafogo. Ah, tá, desculpa. Perdão, eu sou desinformado. Então, Brasil 4, Alemanha 4, Argentina pode ir para 4. Quem sabe o Botafogo não ganha outra, né? Não sei. 2024 a gente estava bem. Agora eu não quero falar muito sobre futebol porque, infelizmente, o Botafogo não tá tão bem. Tão bem assim, né? Mas na verdade é a administração. O time é bom. Carol, assim, só uma opinião rápida aqui, mas se pudesse entregar um troféu de qualidade, de espetáculo para a França, que futebol bonito. A Argentina, que você falou, é o Messi, o cara é um gênio. Ele bota o pé na bola, você não sabe o que vai acontecer. Aliás, você imagina que vai acontecer alguma coisa boa, né? Agora, tirando ele, é um time mediano. Exato. E o jogo, a Argentina e Inglaterra. É hoje ou amanhã? Amanhã. Tem toda a carga histórica envolvida, né? Do confronto das Malvinas. Gol de Maradona. Maravilhoso. Sensacional. Além de Messi, eu adicionaria um outro elemento. A vontade que eles estão de ganhar.
eles não se entregam, eles brigam até o final. Verdade. E isso num jogo decisivo, além do Messi, eles não desistem da partida. Se Messi estiver jogando, ele pode, e concordo plenamente com o Dr. Rodrigo Carneiro, ele pode não estar bem, e aí o time rende menos. Mas ele estando em campo, ele não precisa nem de repente fazer o gol, ele não fez esse jogo. Mas ele dá um passe, ele cria uma jogada, ele não, chama marcação, né? E chama a marcação, ele fez com a mão para onde que a bola deveria ir, o cara acertou, pronto, gol. Acho que foi contra o Egito, né? Que tava, não foi? Ele não jogou nada até os, 80 minutos de jogo e resolveu jogar e foi aquela avalanche, né, da virada da Argentina. Eu vi o finalzinho desse jogo. Falei, não é possível que a Argentina vai virar. Mas você acha que a arbitragem está beneficiando a gente? Que aquele gol que foi anulado contra o Egito, assim, eu achei de um... Eu, como botafoguense, a gente sempre sofreu muito com a arbitragem, né? A gente tem o Flamengo, que sempre foi beneficiado, então eu acho que eu tenho lugar de fala. Então, eu concordo, eu acho que sim, tem uma benevolência da arbitragem com a Argentina, acho que sim. Se não é maldade... Não é doloso, mas pelo uma menos, benevolência. Pelo menos é muita coincidência. As coincidências acontecem muito. Algumas muito, né? Muito, realmente. Tem um videozinho que eu até publiquei de umas crianças, eu acho que marroquinas, eu não sei. Agora eu não sei. Eu sei que no final as crianças simulando um jogo entre as seleções, e aí o juiz de amarelo, os bichinhos pequenininhos, para que dá uma graça, né? E não é IA. No final, os meninos levantam a camisa do juiz, ele tá com a camisa da Argentina por baixo. Muito legal. Mas isso é teoria da conspiração? Eu Falou isso acho. do Flamengo, né? Eu também o juiz acho. está sempre apitando pro Flamengo. É igual Palmeiras. Ô Everton Luna, bom dia. Depois desse preâmbulo fantástico aí dos conhecedores de futebol, vamos para vamos para nossas agulhadas aqui, que é onde a gente tem que falar. Não, hoje e não é convencer agulhada, não, é só gotinha. Agulhada dá medo. Ah, é? É só gotinha. Então vai. Bom dia, Everton. Obrigado pela presença. É sempre importante e bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Beto. Bom dia aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Olha, nunca a gente fala as conversas que a gente tem em off, né? Mas ontem eu fui pedir uma foto do doutor Rodrigo pra gente fazer nossa divulgação nas redes sociais. E ele falou assim... Qual foto? Você quer uma bonita? Mas eu só tenho de um evento específico, que foi do Garoto e Talva, que eu disputei com o Nogueira e perdi pra ele. Eu falei, não acredito que esse fato aconteceu. É brincadeira. Mas é uma brincadeira. Doutor Rodrigo, que tem um humor apuradíssimo, né? Porque perdeu pra Nogueira, vai empatar com quem? Não... Nogueira era o sex symbol de tal. Rapaz, os caras não conhecem. Vou mandar a foto pra ele. Eu mandei pra Aloysio. A Aloysio fica me zoando até hoje aí, ó. Mas, agora, falando um pouco sério, a gente teve no último sábado 100 dias da gestão Frederico Paes. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que o Frederico pediu, do que vocês têm planejado para esse restante de ano, né? Nós já estamos na metade desse ano. E quais são os pedidos, o que ele pediu para reforçar o que já estava sendo feito na gestão Vladimir? Bom, com a saída de Vladimir, né, e Frederico assumindo, inicialmente o que a gente... ficou acertado primeiro, vamos continuar o que está dando certo, todas as reformas, as obras para reabertura de unidades, reformas e reaberturas de unidades básicas de saúde, os hospitais, né, os UPHs, que a gente também tem observado uma melhora expressiva. Então, isso que está, o que vem melhorando, a recomendação vamos tentar manter tudo isso, para ofertar saúde para a população, principalmente população mais periférica. O que tem de maior mudança a gente intensifica o planejamento. Então,
a gente sempre fica tentando ficar um passo à frente dos problemas que vão aparecer. Vou exemplificar lá na vigilância. Nós temos um alerta importante da OMS sobre eventos climáticos, né? A gente vai ter provavelmente um El Niño, e aí a gente tem que planejar a estrutura de saúde para a ocorrência de estiagens prolongadas ou chuvas muito importantes. Nossa região sofre principalmente com chuvas. Então, a nossa rede ela tem que estar capacitada para conseguir acolher as pessoas em eventos climáticos extremos. Então, a gente já faz esse planejamento, vendo quais serão os locais de referência. Então, não pode faltar insumo, isso é uma outra coisa que a gente sempre tem que pensar. Então, a grande diferença é um aumento nesse planejamento para situações que possam ocorrer. Fora isso, por enquanto, a gente tem uma manutenção das estratégias, do que vai ser feito, de como os gestores de saúde eles estão planejando o acolhimento da população, sempre levando em conta de dar, como o SUS manda, né, de gastar maior esforço para quem mais necessita. Então, vocês podem ver essa reabertura de UBS. As UPHs agora, por exemplo, foi implementado a radiografia digital, então a gente consegue agora em qualquer das unidades do município, você consegue ter acesso a exames radiológicos de forma digital. Então, são avanços que a gente vai conseguindo implementar, sempre pensando na comodidade da população. Você falou em planejamento, né? Porque é isso, né? A saúde você não pensa agora. Agora já foi planejado há 6 meses. E essa questão do El Niño, quais são as preocupações que a população deve ter e quais as de vocês para mitigar esses riscos? Isso, a gente finalizou semana passada o planejamento da rede de saúde para possíveis eventos extremos, né, climáticos. Então, isso está sendo disparado essa semana para todas as nossas unidades, o que cada uma tem que se programar. Então, exemplificando, nós temos polos de referência. As principais áreas do município que sofrem principalmente com chuvas são lá região norte, região sul. São as que têm maiores consequências. Então, a gente tem os locais de referência, onde, eventualmente, vai estar uma área alagada e uma unidade básica de saúde não pode funcionar. Então, para onde que essa população tem que se deslocar? Só que a gente envolve todos os atores. Então, serviço de postura, transporte, como que vai ser feito o transporte? Então, tudo isso tem o planejamento. Isso está sendo, então, disparado agora. A gente vai mandar cópias disso, inclusive, para o Ministério Público, para que eles tenham ciência de qual é o planejamento do município. Aquisição de insumos, então tem que aumentar percentualmente soro, antibióticos, tudo isso para já ficar previamente estocado, caso a gente tenha a ocorrência de algum desses eventos. Então, é isso, é esse planejamento para que a gente consiga diminuir todo o problema que pode vir secundário a eventos extremos. É um alerta para a população. A gente tem essa possibilidade, então fica aqui o pedido, mais uma vez. Eu sei que muita gente pede, por exemplo, evitar jogar lixo, né, em via pública. Isso vai dificultar drenagem de água. A população tem que se vacinar. Se ela se vacinar previamente, a gente evita, por exemplo, hepatite A, que é uma doença muito transmissível nesses períodos. Então, a programação ela existe. É claro que a gente vai adaptando caso esse evento aconteça e aí a gente vai adaptando, mas o planejamento ele já está pronto e está sendo disparado agora para todos o serviço público de saúde, escolas, todas as áreas da prefeitura e para o poder público de uma forma geral. Eu estava ouvindo você falar em norte, né? Sul, e aí eu estava lembrando da última vez uma vez que eu tive na Secretaria de Saúde,
Alexandre Mocaibe era secretário. Ele não era nem vereador ainda. Não, ele já era vereador, depois ele foi presidente da Câmara, né? Ele já era vereador e depois, mais adiante um pouco, ele foi prefeito. Isso era lá para 2003, por aí. E ele mostrou um mapa de Campos assim, e aí começou a pontuar, né, a atuação da secretaria. Isso há 20 anos atrás, gente, era gigante. Eu fico imaginando hoje, né, com mais de 500 mil habitantes. E uma das coisas que que eu queria te perguntar é sobre essa vigilância em saúde, se ela dinamiza, se ela otimiza o funcionamento, que aí especifica para um setor, libera outros setores. Mas antes disso, lembrar que, dentro do tema desse bloco, o prefeito Frederico Paes esteve aqui e falou: podem me cobrar, porque eu não vou deixar faltar nada para a saúde. E uma das falas suas agora foi justamente essa, de que não pode faltar suplemento para a saúde. Como é que está 100 dias depois do Frederico, é essa situação? Isso, então, uma das coisas que foi pedida é isso, os serviços de saúde, eles se programam o que eu vou precisar nos próximos 3 meses, 6 meses. E a gente tem que dar celeridade a esse planejamento, para que todo aquele passo a passo, né, vai lá para o controle, aí o controle vai avaliar, quantitativo, para que isso tenha celeridade, para que a gente não tenha uma possível falta. É óbvio que situações extremas a gente pode ter que adaptar alguns serviços. Então, por exemplo, o que a gente tem, isso tem o tempo todo no município de Campos. Nós temos o CIEVS, que é um centro que vem implementação federal, mas a gente tem em Campos. São equipes que ficam 24 horas de plantão para ocorrência, por exemplo, tanto de doenças transmissíveis quanto de eventos extremos. Então, se a gente tiver uma enchente agora, uma chuva torrencial lá no norte, isso daqui a 4 horas vai começar a causar uma enchente em Santo Eduardo, como a gente teve 2 anos atrás. Então, essas equipes elas já ficam sabendo. Por quê? Porque aí a gente aciona, nós temos um serviço na Secretaria de Saúde, que é a gente utiliza o pessoal do PAAC, que é o Programa de Assistência à População Quilombola. A gente tem transporte, a gente fica estocado na Secretaria antibióticos, drogas, e aí essa equipe multidisciplinar ela já fica de sobreaviso para que a gente vá até esse local para já iniciar o atendimento dessa população. Isso foi feito, por exemplo, lá em Santo Eduardo. É claro que a gente tem limitações que são impostas pela natureza de uma forma geral. A gente tem que conseguir chegar até o local. Então a gente envolve a Defesa Civil, que está sempre com a gente, a Postura, que está sempre com a gente, e esse plano, por exemplo, que eu citei, envolve esses atores. Então ele está sendo encaminhado para esses setores, para que eles opinem. A gente pode até mudar algumas coisas eventualmente. Uma outra situação que a gente está fazendo, que é junto da Defesa Civil, que é preparação da população para esse período de inverno, agora de estiagem, onde aumenta muito síndromes respiratórias. Então, a gente está indo nas escolas de Campos, as principais escolas do município, a gente está indo com palestras para conscientizar profissionais da educação, os pais, e imunizando as crianças. Então, isso e a Defesa Civil também fazendo essas palestras informativas, falando, olha, o que você tem que fazer imediatamente caso a gente tenha uma chuva torrencial, um incêndio. Então, a Defesa Civil ela tenta ir educando a população. É claro, isso são medidas sempre profiláticas e, caso aconteça o problema, a gente sabe que não vamos conseguir evitar 100% deles, mas o objetivo disso é diminuir o dano que essas situações possam causar. Frederico, ele fez algum pedido que alguma área da saúde, todos têm uma atenção necessária, mas algum ponto que ele fez algum pedido que pudesse ainda evoluir mais, tivesse uma atenção redobrada em alguma área, em alguma situação em específica? O principal pedido dele é: não podemos deixar faltar nada para a população. Isso é o principal pedido. Então isso passa muito
por essa questão do planejamento. Então, todos os setores eles têm que antever possíveis problemas que possam ocorrer para que a gente ou não deixe faltar ou consiga substituir qualquer tipo de serviço caso a gente tenha algum problema extraordinário. Então, esse planejamento é o principal pedido do prefeito aí para todos os setores da saúde. Na vigilância, é óbvio, a gente não presta atendimento direto à população. O que a gente faz é exatamente, junto de outros setores, tentar prever os problemas que possam acontecer. Então, o que a gente faz? A gente envia para o gabinete, para o SESEC, os problemas que possam ocorrer, e aí eu exemplifico. Precisamos, então, vacinar muito a população. Então, a gente vai precisar dos insumos. A gente precisa de agulha, de seringa, de escarpaque, algodão. Então, a gente já envia esse pedido sempre com uma quantidade a mais para que a controladoria possa avaliar isso e que a gente não deixe faltar nada. Basicamente é isso. Rodrigo, e assim, a gente sabe que a máquina pública, por vezes, ela é muito meio lenta para que da sua necessidade que você tem, que você avaliou, até a chegada desse material, às vezes é um percurso lento, que tem muitos trâmites, e é necessário o trâmite porque precisa ser controlado. É o dinheiro público e o dinheiro público há de ter responsabilidade com ele. Como que é lidar com esses entraves necessários, mas que muitas vezes engessa a resolução de problemas? Então, a gente tem algumas formas de diminuir isso. Por exemplo, vou exemplificar na vigilância. Vamos falar de salas de vacinas, por exemplo. Campos hoje tem mais de 40 salas de vacina abertas, espalhadas pelo município. Essas salas de vacinas, todas elas têm a câmara fria, que é aquela, não sei se vocês já viram, uma geladeira maior, né, uma geladeira grande, quadrada, normalmente, que ela tem termômetro, alarme, ela tem uma bateria que funciona 48 horas, normalmente sem se faltar energia, para que as vacinas, os imunobiológicos que estão ali dentro, eles continuem viáveis. Então, a gente tem o serviço de manutenção da secretaria. O que a gente faz? Olha, quando a gente faz esse planejamento, a gente coloca sempre ali 10% a mais, por exemplo, de materiais para manutenção. E isso fica na secretaria. Em algum momento, a gente sabe que isso vai ser utilizado, porque é lógico. São 42 câmaras frias espalhadas, elas vão dar defeito. E aí o serviço de manutenção ele é acionado para que a gente possa tentar o mínimo de tempo possível que aquela sala de vacina fique inutilizada. Mesma coisa com ar-condicionado e por aí vai. Então, todos esse passo a passo para aquisição, né, de materiais, insumos, ele é necessário para que haja exatamente todo o controle da coisa pública, né? Mas ainda assim a gente consegue ter um pequeno lastro para eventuais problemas. Então, normalmente ou é uma compra emergencial, ou é isso, a gente faz um pequeno estoque que fica na secretaria para que a gente possa, para ter a máquina pública funcionando e que essas situações elas sejam minimizadas para que a população não sofra. Eu fico observando assim, a gente critica, a gente cobra, né, da saúde, mas como que é a infraestrutura para o funcionamento do dia a dia, do tipo assim, você vai, como se fosse trocar um pneu de carro, você tem que estar de Fórmula 1, tem que estar com a equipe toda ali, mas o piloto resolve não parar, ou seja, o tempo segue bem, graças a Deus, mas nós temos que estar aqui prontos para montar essa estrutura toda, que são 40 salas. Mais de 40. Mais de 40. Pelo município, isso. Mais de 40. E aí, eu fico também pensando, agora, quando você fala em clima extremo, hoje cedo eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi na população de rua. Como que fez frio essa noite, né? Durante a madrugada, tá aqui no papel aqui de 15 graus, mas quem está lá na rua
Não sei qual é a sensação. Sei que quando eu vi mais cedo, esse aqui só chegou. O Beto chegou só com. Tipo aqueles pescadores lá do Araguaia, só com o olhinho pro lado de fora. E aí ele veio de bicicleta, eu venho a pé. E aí fica aquela pergunta. Hoje a vigilância em saúde tem um programa naturalmente para atender essa população também no que diz respeito à vacinação, acompanhamento e que cada dia cresce mais, né? Nós temos na saúde, né, um programa federal que Campos aderiu e está funcionando desde 2020, que é o consultório na rua. Então, nós temos uma equipe com um carro, uma equipe multidisciplinar, né, tem enfermeiro, técnico, assistente social, que fazem essas visitas periódicas para a população em situação de rua. E aí, quando essa equipe ela identifica, né, algum agravo dessas pessoas, ela é encaminhada direto para o hospital, ou a gente tem os locais, as ferramentas, né, para acolhimento dessa população também. Né? Temos abrigos, se for população com problema de saúde mental, a gente tem também lá os CAPs. Então, a gente tenta, né, dar assistência a essa população. É claro, eu concordo com você, tem que melhorar sim, Campos é muito grande. Por mais que a gente mapeie a população em situação de rua e a gente saiba os principais locais em que eles estão, Campos é muito grande, eventualmente não serão todas as pessoas que serão atendidas, mas existe, a gente faz esse atendimento sim. Doutor Paulo Irano, ele tem uma frase que é muito boa, né? Que ele fala sempre do gigantismo da saúde. Tal qual o gigantismo da saúde, porque é proporcional ao gigantismo do município. Porque é um município muito extenso, com necessidades completamente diferentes, com realidades completamente diferentes. Porque o morador do Farol, ele tem uma realidade que o morador de Santo Eduardo é outra. São 140 quilômetros, se eu não me engano. Cara, eu vou no exemplo, pegar seu raciocínio e roubar um pouquinho do seu tempo. Tem a diferença, não vou falar nem Guarulhos e Centro para não ficar achando que é pejorativo ou coisa assim, mas a margem esquerda da margem direita do Paraíba tem peculiaridades gigantes, diferenças gigantes. Sim. Né? Não precisa ir, e o exemplo seu é ótimo. Isso. Esse, aliás, para a gente, em termos de vigilância, certamente é o principal problema. A principal dificuldade que a gente tem é a questão geográfica do município. Para a gente poder implementar medidas, a gente precisa ter estrutura, logística. E é isso. Campos, se você for olhar no mapa, ele é como se fosse uma cruz invertida. Né? A gente tem... imagina, você quer implementar alguma estratégia e você tem que ir desde Serrinha até o Farol, passando pela região central Guarulhos até região norte, até Santo Eduardo, Santa Maria. Então, Então isso dificulta muito a implementação dessas ações. E além disso, a gente tem bolsões populacionais. Travessão tem uma população enorme. Morro do Coco. E está longe, está distante da área central. Então essa é a principal dificuldade que a gente tem em termos de vigilância. A gente tinha o programa Saúde da Família, o PSF. Isso. Hoje tem alguma coisa parecida, não tem? Só mudou a nomenclatura. Agora a gente chama Estratégia Saúde da Família, o ESF. Mas Campos vem conseguindo implementar, aumentar muito. Na pandemia, vou dar o exemplo, nessa época, inclusive, eu estava a gente chamava atenção básica, né? Quando, no meio da pandemia, mudou, né, a gestão do município, a gente só tinha 8 equipes Estratégia Saúde da Família ativas, cadastradas. Tinha aquele monte de unidade básica de saúde fechada, né, todo mundo vai lembrar, e só eram 8 equipes. E por que isso aconteceu? E aí aqui não estou fazendo crítica específica à gestão anterior, mas os profissionais de saúde tiveram que ser remanejados. E aí essas equipes foram sendo desfeitas e foram inativadas para o Ministério da Saúde. Então elas tiveram... foi todo um trabalho de voltar a montar as equipes, e aí tem toda a questão geográfica, tem questão de concurso, tem gente que fez concurso para uma área, então ela tem que atuar nessa área. Só que foi um trabalho muito grande para que a gente pudesse ir aumentando essas equipes. Hoje é a doutora Ana Carolina Xavier, que está agora, a gente chama APS, Atenção Primária à Saúde,
e ela vem conseguindo aumentar o número de equipes ativas para o Ministério. Então, se eu não me engano, a última vez que eu vi eram 56 equipes espalhadas pelo município. E aí, quando eu digo equipe, é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, os agentes comunitários. Então, tem que ter todo mundo para que a equipe esteja ativa para o Ministério. Porque o que eu aprendi com vocês, de tanto ouvir vocês, é que o melhor dos mundos é descentralizar o atendimento à população. Porque assim, e se tem vou no Saúde da Família, né, no PSF, que é o que popularmente o povo conhece. Você pode botar o nome do Avança Brasil, você pode mudar o nome do Bolsa Família para qualquer nome que você imaginar no mundo, mas vai ser sempre o Bolsa Família. Eu acho que isso tem umas coisas assim... Normalmente é o primeiro que pega. Pragmáticas, né? Isso aí funciona. E nada com relação também a juízo de política, valor sobre isso não. Acho que é oportuno falar isso outra hora. Mas, assim, você vai num paciente e aí chega lá... Doutor Rodrigo, o Everton é paciente de Doutor Rodrigo. Aí chega lá. Um mês depois, quando o Everton já faz aquela volta, Doutor Rodrigo automaticamente já busca lá no computador mental dele o que Everton tem de problema. Se tem, né, problema com hipertensão ou não. É automático, né? Então, assim, isso facilita não só o atendimento ao Everton, que vai poder melhorar, agilizar, mas como também desafoga aqui o HGG, o Feira Machado, ou lá o Hospital de São José, que é também uma referência hoje. Assim, descentralizar a saúde. E aí vem a pergunta, depois dessa história toda. O hospital lá em Travessão, você falou, Travessão já virou uma cidade, né? Se for comparar aqui com as cidades vizinhas aqui, a necessidade da gente ter um polo mais forte na região norte. Você acha interessante pensar nisso? Não, você está corretíssimo, né? A descentralização, primeiro, a atenção primária à saúde, ela resolve, e aí quando eu digo resolve, é resolver mesmo, 80% todos os problemas de saúde que uma pessoa pode ter. Então, 80% dos problemas dela é a cárie, é a hipertensão, diabetes. Caso ela tenha uma assistência adequada, então 80% desses problemas a pessoa não vai nem precisar ir para o hospital. Então, você está corretíssimo. A gente tem que investir sempre na atenção primária à saúde. E aqui eu já vou até... Bom, a todas as entrevistas que eu já dei, vocês sabem que eu não tenho pudor em falar. Essa é uma das, por exemplo, dos embates que eu tenho muitas vezes com os colegas, que eu não estou falando que não tem que investir em hospital, é lógico que tem que investir em hospital, mas tem que investir mais na atenção primária. E aí é aquilo, Rodrigo, tá bom, vai deixar a pessoa passar necessidade no hospital? Não, eu não quero que a pessoa chegue ao hospital. Então, o gestor é aquilo, é óbvio, a população grita mais, é o hospital. E aí tem questão política envolvida, né? Claro. Mas eu penso em termos de longo prazo, política, não política de governo, é política de Estado. Então, se eu fosse o gestor máximo do município, o que eu faria? Eu transferiria parte do que é investido para o hospital para atenção primária. Ia tomar pancada na cabeça o tempo todo, eu sei disso, mas a longo prazo isso seria bom. Então, é opinião pessoal, né? Por isso, esse é um dos motivos de eu não ter cargo público eletivo. Eu não seria eleito, certamente. Vou citar um péssimo exemplo como torcedor, mas vai fazer o quê? O Flamengo. Lá para 2018, os caras... 2013. 2013? Mas não, os 2018, 2019, já começaram... 2013, o Flamengo só não caiu por causa eu tô... Só para quem está vendo agora, quem está ouvindo, só não caiu por uma estratégia, né, da diretoria. De saúde. Mas assim, e mexer nessa coisa interna burocrática despende de muita coragem. O ideal seria, e aí é o melhor dos mundos, eu repito, não mexer no dinheiro que vai para o hospital e ter um dinheiro para descentralizar essa saúde. Então, certamente é isso que o pessoal hoje faz, né? Não vou
tirar nada do hospital. E assim, eu não estou falando também, eu sou dono da verdade. Talvez essa estratégia atual seja a mais correta. Agora, você falar com um infectologista que atua com vigilância, é óbvio que eu vou sempre querer o investimento maior na prevenção. E aí, olha outra coisa polêmica que eu vou falar. Quando a gente usa como referência saúde pública, e aí a gente pega o modelo... Agora vai chover comentário aí. A gente pega o modelo cubano de assistência inicial à saúde, né? E Cuba, a última vez que eu vi na OMS, quando a gente compara Cuba e Estados Unidos em termos de assistência primária à saúde, eram 18 indicadores de saúde. Cuba ganhava dos Estados Unidos até pouco tempo atrás, antes dos Estados Unidos aumentar mais o embargo. Ganhava em 14. Cuba sem dinheiro, com embargo. Por quê? Porque o investimento em assistência primária é muito importante. E aí a gente trouxe isso. O modelo brasileiro ele é adaptado do modelo cubano. Começou em Niterói e foi depois, então, expandido para todo o Brasil, mostrando que é eficaz, né? Então, é isso. Eu acho que a assistência primária à saúde, ela é isso. Ela resolve 80% dos problemas. A gente vai ter um desafogo dos hospitais, tá? Mas eu sou só um pequeno... E aí o mestre lá fala, e por que você não vai morar em Cuba? É muito difícil, deve estar daqui a pouco vindo comentário. Muito difícil. Não, é muito complicado isso. E aí já mistura essa polarização. Mas sim, né, o exemplo bom pode ser seguido de qualquer lugar. O Everton, fecha aí ou vamos ao intervalo direto? Eu tenho uma preocupação, doutor, e assim, você fala em visitar as salas de aula e tal, os colégios. Eu tenho muita preocupação nesse inverno com principalmente no inverno, com a meningite. Eu sou meio apavorado, nunca tive problema, não perdi ninguém por conta disso, mas não precisa, né, a gente perder para saber que é um problemão a meningite. E quando tá frio, o que a gente faz na casa da gente? Primeira coisa, fecha tudo. Fecha a porta, menino, que tá entrando um vento de cortar aqui, não é? Não é? E aí, para a meningite, é um espetáculo esse ambiente. Para as doenças de transmissão respiratória, vai aumentar. Só aproveitando o que você disse da meningite, acalmar a população, até porque a gente recebe lá na vigilância as notificações de meningite. E aí, todo mundo quando fala meningite, todo mundo logo pensa na meningite meningocócica, que é essa, que é gravíssima, que é uma bactéria que é transmissível. Mas a gente sempre faz a investigação para ver se aquela meningite, que é uma inflamação, né, a meninge é uma membrana que envolve o cérebro. Quando ela inflama, a gente tem a meningite e tem inúmeras causas. Então, a gente faz a investigação dessa meningite. E a esmagadora maioria delas não são meningites transmissíveis de uma pessoa para outra. Então, quem tem a meningite, a maioria das vezes são bactérias ou vírus que a pessoa já tem. Ou que ela entrou em contato, eventualmente, lá atrás, teve a transmissão, e ela ficou com aquele micro-organismo e, eventualmente, ele causou a meningite. Então, quando a gente tem uma meningite transmissível, aí sim, aí a gente intervém fazendo o que a gente chama de profilaxias, né? Dando remédio, às vezes vacina, para diminuir a transmissão. Perfeito. Bom, aqui, 7h56, vamos para uma pausa, como é que é o nome da pausa lá? De hidratação, que você na Copa do Mundo, e a gente faz aqui rápido intervalo. Na sequência, vamos voltar para continuar essa conversa com o doutor Rodrigo Carneiro, e aí a gente entra também já em alguns dados de vacinação em campos, como é que tá e tal, esse momento aí, né, que antecede o inverno. Já está frio, mas o inverno oficialmente ainda não começou, estamos no finzinho do outono, né, e ao fim do programa a gente fala ainda sobre política, a importância de Campos para as eleições 2026. São 7h56 em Campos. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Unimed Campos, Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também de Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem, hoje com o Rodrigo Carneiro, nosso convidado, médico, infectologista, diretor de Vigilância em Saúde de Campos, e com o nosso jornalista, repórter de política Everton Luna, aqui na bancada. Pausa rápida, a gente volta a seguir.